vocês, como foi bom. Como foi bom todos esses dias, não apenas porque nós saíamos e vocês nos honravam a cada vez que nós saíamos, sabe, mas de ver o amor, o carinho, o cuidado de vocês com as nossas vidas. Isso nos constrangeu de uma forma que eu quero isso pra mim, sabe? Gente, nós não temos palavras para agradecer. Que Deus abençoe a disposição, o amor, o carinho, o investimento, o tempo, o coração de vocês em nos servirem, servir as nações, né? Vai além de parceria, vai além de Adore, vai além de Monte Serrat, vai além das nossas vidas, vai além de tudo isso. É o amor de Deus, né? Sendo expressado aqui na terra, no Camboja, nas nações, na Ásia, aí em Porto Alegre. Muito obrigado. Olá, meu nome é Shane e eu tenho o grande privilégio de fazer parte dessa equipe aqui e de vocês que foram junto conosco para a Camboja. Quero convidar a nossa equipe de missões Camboja, pode vir aqui para frente. Vocês foram conosco, todos vocês que oraram por nós, levantaram o sustento para a gente ir, as coisas que a gente ia deixar para eles, a gente pôde realmente cumprir a nossa flecha de planejamento. Aqueles 4 itens ali, muito importantes. E estamos ainda construindo aquele número 4, que é inspirar Monte Serrat para missões globais. Estamos fazendo isso hoje à noite ainda. Então, nós vamos ouvir um pouco sobre o que Deus fez na vida de todos. Claro que lá na Tailândia e na Camboja, mas nós passamos mais tempo na Camboja, eles tiravam os sapatos ao entrar na casa. Nós estamos em casa, eu vou tirar meu sapato também. Mas quero passar aqui para o Paulo. O que Deus fez através de você e em você lá? Amém, meu nome é Paulo. Ao povo da igreja, de manhã eu fiz um outro comentário, mas acho importante assim, querem ver milagres de Deus nos dias de hoje? Vão para a Ásia, vão para o Oriente Médio. Uma equipe de missionários andava pelas montanhas do Afeganistão e em determinada aldeia eles queriam apresentar o filme Jesus. Esse é um dos depoimentos, um dos testemunhos que a gente ouviu lá. E eles falaram com o chefe daquela tribo para ter a permissão, porque lá é um ambiente muito, muito pesado no aspecto de perseguição ao evangelho. E o chefe da tribo permitiu. Aí eles montaram durante a noite, final da tarde, anoitecendo, o telão lá, apresentaram o filme. E o povo começou a se manifestar durante o filme, na língua deles. E os missionários começaram a ficar preocupados, eles ficaram exaltados e não paravam mais de apontar e fazer gestos. Aí o que estava na liderança da equipe foi falar então com o chefe da tribo lá, qual era o problema, se fosse o caso eles podiam encerrar a transmissão do filme, né? Não é problema, é que este homem do filme
esteve aqui e passou essa semana. Amém? Querem ver Jesus, querem ver os milagres de Jesus, nos lugares, nos confins da terra, onde o Evangelho tem maior dificuldade de entrar, Jesus se manifesta dessa forma. Vou usar um pouquinho mais do meu tempo, porque de manhã eu economizei, dá licença. Eu observava a forma como os missionários da Missão Adore, lá na escola que nós ajudamos a construir uma sala, se comportavam, como eles se relacionavam com amor, como eles resolviam suas diferenças com amor, e aquilo começou a me chamar a atenção. E eu me perguntei, mas será que esse Deus deles, será que é um Deus maior que o meu Deus? E eu orei, eu vou entregar minha vida a esse Deus aí. Só que eu quero uma prova desse Deus, dos milagres de Deus, né, nessas regiões. Eu tenho um determinado problema e eu queria que essa oração fosse atendida. E ele colocou essa oração para Jesus, entregou sua vida e essa oração foi atendida. Naquela mesma semana, ele teve uma noite muito difícil que ele entendeu ser uma batalha espiritual, porque uma voz tinha dito para ele se desfazer de um cordão que ele carregava, que os monges colocam nas pessoas lá, que eu não sei qual é a intenção, mas tinha alguma consagração nisso. E ele tirou esse cordão. Naquela noite ele não dormiu, ele acordou várias vezes, ele entendeu que era uma batalha espiritual e que o Deus que ele tinha entregue a vida venceu essa batalha. Esse é o testemunho de um professor cambojano, budista, lá da escola, que entregou sua vida a Jesus. Amém? Oi, meu nome é Gisele. É difícil a gente querer falar em tão pouco tempo, tantas coisas que a gente viveu lá. Mas eu tive o privilégio de fotografar. Eu passei 33 dias com meu equipamento na mão e as lentes nas costas. Então, eu pude registrar muita coisa que vocês ainda vão ter o privilégio de ver. Mas aquele momento que foi a despedida da equipe na escola, que a gente viu aquelas crianças orando pela equipe e impondo as mãos sobre a vida de cada um da nossa equipe, foi um momento muito especial. Eu registrei esse momento, então, para mim, foi assim, um momento que eu não vou esquecer, nunca mais, porque são crianças filhas de budista, que estavam orando pela equipe. São crianças que estão conhecendo a Jesus através daquela escola, daqueles missionários, daquele trabalho lá. Boa noite, eu sou a Andressa. Para quem não sabe, eu sou dentista, né? E eu e a Renata, a gente teve o privilégio de atender mais ou menos 50 crianças e com muitas necessidades, né? Muitas necessidades mesmo. Mas teve um menininho que a gente atendeu juntas, né, num dia, e a gente olhou para aquela situação daquele dentinho dele e disse: não, é impossível a gente extrair aqui, porque requer mais técnica, né? Então vamos fazer o que é possível. No outro dia, esse menino chega com o rosto inchado, chorando de dor. O que a gente vai fazer, né? Aí eu fui atender para fazer a extração. E o mais difícil, assim, é pensar na barreira da língua, né? Porque mesmo que um professor traduza para o Khmer, né? Como que a gente vai acalmar, né? Como que a gente vai manejar essa criança, né? E eu sei que a barreira do amor não existe, né? O amor de Deus, ele flui e a gente conseguiu manejar a criança e aquele dente saiu por um milagre, né? Então eu aprendi muito que a barreira do amor não existe barreira para o amor de Deus. Meu nome é Renata. Para mim, o senhor falou duas coisas bem especiais, que a primeira foi realmente me levantar sendo uma mulher de oração pelos missionários. Assim, para mim foi muito, muito impactante tudo que eles estão fazendo lá, a dedicação que eles têm, a unidade que eles estão criando entre eles e o quanto eles realmente precisam de oração. Então, eu tenho realmente orado mais por eles, Deus tem me levantado para isso. E a segunda coisa foi a questão da profissão, realmente, de Deus me levar para um lugar tão longe para poder servir, para poder ser útil, né? Como a Andressa disse, era muito difícil a questão da língua, de a gente não saber o que as crianças estavam sentindo, mas mesmo assim saber que a gente estava fazendo algo muito, muito bom para eles e de ver que é um país que realmente carece de saúde e que a gente atendeu só 50 crianças, mas aquelas crianças, elas
puderam ser cuidadas, né? Então foi muito especial de poder servir com a minha profissão lá. Oi, gente, eu sou o Caio. E para mim, assim, o que eu fiz, né, e como eu pude ajudar, foi comendo pizza, tomando sorvete. Eu vou explicar por quê. Porque um dos nossos 4 objetivos era amar e cuidar dos missionários. E ao longo dos dias, nós saímos, levamos eles para comer pizza, levamos eles para comer sorvete, levamos eles para passear no shopping. Passeamos juntos, né? Levamos eles, mas a gente foi junto. Então, como foi especial aquilo, foi um novo horizonte para mim, em termos de viagem missionária, poder ter ido lá e poder ter cuidado deles, simplesmente fazendo essas coisas. E vocês ouviram parte do áudio no vídeo, onde uma das missionárias disse como foi especial para a nossa família poder ter passeado com vocês, e nós, como equipe, decidimos pagar para eles todas as vezes que a gente estivesse junto, e como foi especial ver eles sendo constrangidos pelo nosso amor, insistindo em pagar, a gente tendo que dizer, não, vocês não vão pagar, isso é um presente de Deus, e da nossa equipe para vocês. Então foi muito bom ver, e muito triste em parte ver como eles se sentem sozinhos, como é difícil para o missionário. Nós aqui praticamente todo mundo tem o seu discipulador, eu tenho um discipulador, um líder, um mentor, então eu estou muito bem cuidado. E lá eu vejo gente que entregou a sua vida inteira para servir Jesus como missionário, e às vezes ficam sozinhos, e para terminar a gente conheceu uma família que tinha sido enviada há 8 meses como missionários, e há 8 meses eles não tinham nenhum contato com a igreja local deles, com os pastores deles e com os membros da igreja deles. E graças a Deus a gente não quer ser uma igreja assim, né? E a gente vai enviar a Annelise e a gente vai amar muito ela quando ela estiver longe. Amém? Boa noite, amados. Meu nome é Tânia. Meu testemunho é que quando eu soube desta viagem para o Camboja, eu comecei a orar mais intensamente pelo povo. E o amor de Deus cresceu no meu coração, pelas crianças, pelos missionários que estão lá, pelo povo. E eu pedi para o Senhor um sinal, que se Ele quisesse me levar, Ele me desse um sinal. E Deus agiu poderosamente. E Ele também me disse que Ele estaria me enviando para profetizar salvação sobre aquele povo. E estaria me enviando também como encorajadora no meio dos missionários. E isso é para a glória de Deus. E o Espírito Santo me dirigiu e me deu grandes oportunidades. Tive oportunidades com as missionárias, um compartilhar em oração, em amor. E amados, ali também com as crianças na higienização, ali quando toquei naquelas crianças, limpando os ouvidinhos, mãos, pés, cabelos ali, e ministrando sobre elas e orando, ali o plano de Deus, eu senti aquele plano bendito do Senhor, oportunidade de tocar naquelas crianças, de quebrar os planos do inimigo, de profetizar cura, salvação e alegria no Espírito Santo. Glórias a Deus por tudo que o Senhor fez, crescimento espiritual e alegria. Obrigada, igreja. Amém. Boa noite, igreja. Eu sou a Júlia. Foi tão bom, foi um privilégio assim imenso. Deus literalmente nos levou aos confins da terra para levar o nome dele, levar o amor dele. E uma das coisas que mais me marcou assim é um choque cultural muito grande, né? A gente chega lá, são tantas deficiências socioeconômicas, espirituais, e tu pensa, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, sabe? Tem cidades que menos de 1% é cristão e ao mesmo tempo Deus nos chamou. A nossa missão, nós somos obedientes em ir, é quase 2 dias para chegar lá, e Ele provou que Ele nos capacita através do amor. O amor literalmente comprovou ser o dom supremo que suporta qualquer coisa. Então, nosso Deus é o Deus do impossível, né? A viagem inteira valeria a pena só para dar um abraço numa daquelas crianças que são tantas barreiras que impedem dele estar recebendo aquele amor da família, das pessoas. Então, Deus foi maravilhoso. Acho que o amor de Deus que a gente recebe nessa igreja, que a gente pôde dar de diversas formas lá, é a maior recompensa de todas. Boa noite, igreja. Eu sou a Michele.
além das coisas que a gente recebeu, assim, de Deus, assim, como viagem missionária mesmo, ajudando as pessoas na escola e coisas que a gente tinha planejado fazer, eu vi essa equipe, não era só, tipo, quando a gente está no colégio, a gente é missionário, mas quando a gente está no avião, a gente é uma pessoa normal. Não, gente, era missionário, era uma viagem missionária antes que a gente saiu de Porto Alegre. Antes de pensar em ir Camboja, vejo todas essas pessoas já na missão. Então, era muito legal, porque eu tinha um momento que a gente estava num shopping mesmo, e daí um guri de 18 anos de idade, eu perguntei para ele, tu é budista? Óbvio, né? 98% daquele país é budista. Ele disse que sim. Eu disse, então tá, que diferença faz budismo na sua vida? 18 anos de idade, olha a resposta dele. Bem, faz diferença sim, como faz? Dizem que nem se incluiu ainda naquela crença. Dizem que se a gente vive bem agora nessa vida, então a gente também vivia muito bem na outra vida. Então eu vejo isso uma esperança, porque os jovens não são budistas, entendeu? Eles dizem que são, mas não são. Não são convencidos. Eles nasceram naquilo, então vai ser. Então, eu tinha o privilégio de dizer para ele, eu sou cristã. E ele disse, imaginei. Eu disse, mas Cristo faz uma grande diferença na minha vida. Gente, que é verdade. Então, é a liberdade que realmente a gente tem. Cara, a gente tem que pegar a oportunidade, cada uma, para falar. Então, é isso que eu ganhei, essa equipe de missionários mesmo. Amém. Uma pergunta para ti, Annelise. O que Deus, item número 3 da viagem, né? Como ajudar a preparar o envio da Annelise como missionária para a Tailândia, Camboja, Tailândia, né? Na realidade, nós íamos olhar os 2 locais. O que Deus falou contigo durante essas viagens? Esse período de viagem foi um tempo muito especial, porque, como a gente colocou nesse nosso planejamento, era também de conhecer e espiar esse campo e preparar esse envio missionário que seria feito através da minha vida. Isso foi bem legal e foi muito especial da gente conhecer mais lá, conhecer a missão, e foi um tempo do Senhor confirmar essa ida para lá. Foi um tempo de ver respostas de orações. Foram respostas de orações tanto das orações de vocês que estavam junto com a gente, porque acho que em toda a viagem a gente conseguia perceber como não eram, cada um representava 1000, porque cada um de lá representava toda a igreja. Tudo que a gente fazia, o Senhor nos abençoava mesmo, porque tinha uma igreja na nossa retaguarda, nos suportando em oração, junto com a gente, vivendo, nos mandando mensagens de incentivo. A gente está orando, a gente está participando, e isso foi muito especial. Foi muito especial ver o Senhor provendo cada coisinha. Esse testemunho que o Caio falou sobre o sorvete, para mim foi muito legal. Eu não contei de manhã, eu preciso contar isso. Na véspera da viagem, eu ganhei um envelope que falava assim, uma moça aqui na igreja falou, Senhor, eu orei para o Senhor como que era para eu participar dessa viagem, e Deus me falou, sorvete. Então, ela tinha posto uma oferta já em dólar dentro do envelope, e eu fui para aquela viagem pensando, Deus, você já proveu até o dinheiro do sorvete, o que será que vai acontecer? E daí teve um dia que a gente saiu com os missionários, e não foi assim, nossa, vamos usar a verba do sorvete. Mas não, algo natural que aconteceu, e a gente estava lá sentado tomando aquele sorvete, uma casquinha de sorvete, e o missionário sentou assim, aquele momento introspectivo que a pessoa está pensando alto, e falou assim, gente, estou tomando esse sorvete, sentado com vocês, ouvindo português, isso é tão bom, isso está consolando tanto o meu coração. Naquela hora eu lembrei do sorvete que tinha ganhado. Foi a oferta que foi para o sorvete, foi para isso mesmo, para dar esse momento de amar e cuidar dos missionários. Foi muito legal. Então, foi uma viagem de Deus estar confirmando esse envio mesmo, de estar confirmando, de estar respondendo as minhas orações, as orações que vocês estavam fazendo pela gente, as minhas orações de quando eu tinha 12 anos de idade, o Senhor me chamou para missões, orações de quando eu me formei no seminário e eu não sabia como é que ia ser. Já fiz várias viagens missionárias, eu tinha muita expectativa de quando seria, quando ia ser uma viagem diferente, que Deus ia confirmar para onde eu iria. E essa viagem foi uma viagem de Deus confirmar que é para lá mesmo. Quando a gente saiu daqui, eu não sabia se eu iria para o Camboja um tempo e um tempo para a Tailândia, mas eu vou direto para a Tailândia. Vai ser um ano de entrar, o primeiro ano vai ser um ano de entrar na língua 8 horas por dia, se o Senhor permitir, começar a aprender o Thai. O missionário que a gente conheceu lá, que está em Bangkok há 14 anos, né? 17 anos, falou, olha, a gente se comunica em Thai, aprender o Thai é difícil, então orem, vai ser um grande desafio. Você vai conseguir.
Nós vamos estar orando para você. E os próximos passos, começando agora a partir de janeiro? Os próximos passos agora vai ser assim. Em janeiro e fevereiro, no meio de janeiro e fevereiro, eu vou para Curitiba para fazer um treinamento lá na base da Missão Adore. A base da missão é em Curitiba. Então vai ser um tempo de aprender mais, conhecer mais sobre a missão. Nessa viagem já foi legal ver a missão e ver que eles têm um DNA parecido com o nosso DNA. Isso foi algo que o Senhor usou para confirmar no meu coração que era para ir para lá. Esse tempo na igreja foi muito especial e eu quero continuar vivendo o que eu vivi aqui e o Senhor vai permitir isso lá. Então, os primeiros 2 meses, né, vai ser esse tempo de treinamento. Daí, março, abril e maio, vai ser um período de divulgar o projeto, de ter mais pessoas participando desse projeto e indo junto comigo. E em junho, se o Senhor permitir, vai ser o envio para a Tailândia, esse período que eu vou para lá. Esse projeto é um projeto de 3 anos hoje. Então, mas nesses 3 anos vai ser assim, os primeiros 8 meses é o período do choque cultural. Assim como a Júlia falou, tem muitos choques, é outra língua, é outra cultura, outro povo, outros conceitos, cosmovisão e tudo mais. Então, vai ser um período de choque cultural, por isso eu não vou poder receber a visita de nenhum de vocês nesses 8 meses. Mas, quando acabarem esses 8 meses, todos estão convidados para me visitar. Isso é uma coisa que eu queria falar também, que a gente foi a primeira equipe que foi lá visitar, a equipe maior de igreja que foi visitar a missão lá no Camboja. E porque antes as equipes que eles receberam, na verdade, não eram equipes, eram famílias ou pastores que estavam de férias e aproveitaram para ir lá visitar eles. E eu achei isso tão legal. Eu pensei, nossa, tem tão a ver com a nossa igreja, isso é uma coisa que a gente poderia fazer também, e eu acho que a gente não faz porque talvez não sabe que tem essa possibilidade. Então, se tu tiver a oportunidade nas suas férias, estica, aproveita, visita um missionário lá na Tailândia, é lindo, é maravilhoso, tem praias lindas também, não é onde eu vou estar, mas tem praias lindas, é perto, para viajar de avião, é lindo lá também, mas não tem praia. Mas tu pode visitar também e conhecer e abençoar um missionário, ser um tempo de renovo, só para isso, tomar um sorvete com o missionário e ser um tempo de ele ouvir português, assim, conversar em português com uma outra família, vai ser bem especial. Então, é algo que a gente pode fazer como igreja e participar também. Então, 8 meses, não posso receber visita, a partir de 8 meses, todo mundo está convidado. E em 1 ano e meio, então, é o período que eu vou poder voltar e contar para a igreja como é que foi, o que o senhor está fazendo e como é que vai ser os próximos 1 ano e meio. E daí, quando concluir esse projeto de 3 anos, a gente vê o que o senhor vai fazer. Amém. Annelise, glória a Deus, hein? Olha, então hoje à noite nós estamos focando em missões, né? Lembrando Camboja, com nossos irmãos de Cuba também. Tá aqui, ó. Fizeram nosso investimento é a sala de música e é demais. Eles fizeram um ótimo trabalho ali. Atrás de cada violão que está pendurado tem um dos frutos do Espírito pintado ali, uma mãozinha. Olha, nós chegamos lá e vimos o cuidado que eles têm com as crianças e tudo. E também na história realmente prostituição infantil que acontece naquele país. Eu não vou entrar a detalhe aqui porque nem dá para falar em público a tragédia que é. Quer dizer, se quiser vir conversar conosco, mas aquela igreja está realmente também deixando uma pegada, que nem o Joey disse, naquele local, naquela escola, naquela igreja, e nós estamos lá junto. Glória a Deus por isso aí. Preparando para esse dia, para essa noite, eu comecei a olhar as cartas missionárias, do início da nossa jornada, eu e a Michelle. Eu comecei a pegar algumas fotos que estavam naquelas cartas, não sei se vai surpreender vocês aí, mas aqui, ó, o início, pastor tradicional, né? Tá ali, ó. A coisa começou eu já botei cavanhaque ali, né? Agora, aí, ó. A coisa começou a degringolar ali, né? Não tinha mais a gravata, né? As crianças começaram a nos ajudar a ser mais, como é que é? Mais free. Mas essa é a nossa jornada. E lá atrás, a gente começou a jornada missionária, eu e Michelle, em 92. Nós fomos aprovados para a nossa primeira organização missionária em 93. Eu achei, abril 93, a carta missionária, avisando que nós tínhamos recém começado com a missão batista naquela época.
E eu me lembro, eu estava pensando assim, sobre vários momentos dos 20 anos, antes de eu vir para Montserrat, oficialmente, nós tivemos 20 anos como missionários, plantadores de igreja e tudo, e muitas vezes a gente teve em conferências missionárias, onde a gente aprendeu coisas incríveis, nós fomos muito bem cuidados, e também tivemos experiências muito difíceis. Me lembro uma vez que eu estava numa conferência, numa igreja, a gente doou muito assim, nossa energia para aquela conferência durante aquela semana, e no final da semana o missionário o pastor juntou os missionários. Olha, só quero dizer, obrigado por ter vindo, nós não vamos manter nenhum de vocês como missionários, não vamos dar sustento para nenhum de vocês, porque vocês não são do lugar onde nós queremos missionários. Claro, meu coração de 21 anos naquela época, assim, então por que me convidou aqui, cara? Por que não convidou aquele cara da África, sei lá? Ele dizia assim, ó, nós não queremos que o sol se ponha no ministério nosso. Então já tem um cara na América do Sul, eu acho que estava em algum lugar em Colômbia, e eu estava incluído com ele. Então ele disse, então eu preciso África. Então naquela época eu disse, olha, eu vou começar a aprender, e sair aquela frase, mas se eu fosse pastor de missões, seria assim. Outras experiências, a gente teve assim de chegar numa igreja e ser Natal missionário, em julho, vamos dizer que fosse, e ter assim, presentes, tudo que é parte do palco, presentes do Natal, e nossos filhos e mais uns 10 missionários, dizer, não, ele tinha nos mandado uma lista, uns 3 meses antes, tinha nos mandado uma lista, pedindo tamanho de sapato, tamanho de roupa, o que vocês querem, que vocês não têm dinheiro, e ministerial e também de casa mesmo, o que vocês querem. Eu me lembro que uma vez, eu atirei, né, nós queríamos começar um ministério em Gravataí com informática, indo para as escolas, eu joguei ali 21 laptops, cheguei, tinha uma pilha de 21 laptops Dell Zero, tudo ali, não era só o ministerial, aí tinha todas as outras coisas para a nossa família, uma igreja mais ou menos esse tamanho aqui, ó. Então imagina o amor e cuidado que os missionários se sentiam com aquele tipo de cuidado. E eu pensei naquela época, olha, se eu um dia fosse um pastor de missões, eu ia ter uma igreja que ia ser muito generoso, eu ia convidar o povo para fazer o Natal missionário e tudo. Eu me dei conta recentemente que eu sou pastor de missões. Então, cara, se não está acontecendo aqui, eu que sou responsável, eu tenho que conduzir esse negócio. Então, claro, com a equipe, né, aprovando e caminhando junto, mas olha só alguns sonhos lá de trás que eu comecei a dar uma olhada, que se eu fosse pastor de missões, eu ia querer ter uma igreja que planta igrejas, Então, plantar igrejas que plantam outras igrejas, através das células. Depois entrou o discipulado na nossa jornada. Eu queria ter uma igreja que cada membro fosse um missionário, cada casa uma igreja. O conceito de acompanhamento, depois eu vou falar um pouco sobre isso. Na época hoje a gente chama de salto, mas na época era ato, árvore do amor. Oi gente, boa noite, meu nome é Camila. Então, eu e a mãe, a gente estava conversando que a árvore do amor combina com o que o pai está falando, que era do Natal lá, missionário. Realmente, era muito legal chegar na igreja, um palcão cheio de presentes, tu pensa, bah, certo que é tudo caixa falciane, né? E na verdade não, tem presentes lá de verdade. Então, nessa árvore, nós temos pedidos de crianças da Casa Lar, e são pedidos de Natal que elas têm, são necessidades que elas têm. Algumas coisas são coisas que, tipo, eu preciso de uma mochila nova. Então, lá como funciona? Tu vai pegar o cartão que a criança escreveu e vai ter um nome e vai ter uma bolinha. Na bolinha de Natal com o nome, deixa a bolinha lá, escreve o teu nome e o teu número, aí tu pega o cartão, compra o presente. No dia 25, a gente vai ter todos os presentes ali para poder levar lá para as crianças. Vai ser um Natal muito legal para poder estar espalhando esse amor que não para. Então, realmente, é uma boa ilustração. E esse tipo de igreja que a gente quer ter e quer ser, né? Também um sonho nosso, como se eu fosse pastor de missões, promessa de fé. Nós fomos muito abençoados por igrejas até pequenas que tinham a cultura de promessa de fé, onde eles iam ali uma vez por ano, faziam uma conferência missionária de grande impacto, decoravam assim toda a igreja assim com as nações que eles estavam servindo, e ali eles lançavam promessa de fé para o ano que vem.
E às vezes igrejas pequenas, tipo onde muitos imigrantes com pouco salário comparativo, né? Lá em São Francisco levantava 200, 250 mil dólares por ano para abençoar missões. Uma outra igreja em Los Angeles, talvez 120 pessoas, 150 pessoas, o orçamento anual deles de missões, 180 mil, coisa assim, para eles poderem investir em missões, através dessa questão promessa de fé. E eu pensei, olha, se eu for pastor de missões um dia, eu quero ter uma igreja que vai se empenhar em anualmente fazer, além do dízimo, fazer uma promessa que eu vou estar ofertando para missões. Envio de staff missionaries, ou missionários que fazem parte da equipe. Envio de staff missionaries. Isso é uma coisa que a gente viveu e eu quero falar um pouco sobre isso também. Mas a primeira ali, plantar igrejas que plantam igrejas, eu estava dando uma olhada no nosso mapinha de ação que a gente fez em 95. Era tudo sonho, não tinha nome de gente e a coisa foi tomando uma proporção real quando a gente chegou em Gravataí. Começamos a plantar igrejas lá, só que tu vai ver aqui, isso aqui virou aquilo ali na realidade, né? Era só rabisco, mas uma coisa ficou fora. E foi um dos motivos que Deus nos trouxe para Montserrat. Porque na visão original que Deus me deu, era ali a igreja apoiadora, ia ser uma igreja em Cachoeirinha, não encaixou, a gente até investiu naquela igreja em Cachoeirinha, mas não deu certo, não teve liga ali, não teve uma combinação. Então nós fomos para plantar a igreja em Gravataí sozinho. Fomos entrar em lugares cheios de terreiro, em batalha espiritual, mas fomos sozinhos. E anos depois, quando eu já estava aqui na Montserrat, eu e Michele já tínhamos passado para o nosso tempo de restauração, ainda estamos em restauração, glória a Deus, mas eu consegui ver aqui um lugar onde eu tinha deixado uma brecha. Deus tinha me enviado a visão lá atrás, nos anos 90, 94, 95, e envolvia uma igreja de cobertura aqui no Rio Grande do Sul. E eu comecei a plantar a igreja sem isso. E uma das coisas que nos aproximou o coração da Montserrat foi que aqueles 5 itens que eu coloquei ali já eram no coração do Tércio. E a equipe que ele estava construindo também fazia parte de uma igreja que era uma igreja que ia plantar igrejas, que planta igrejas. Tudo isso era parte do DNA dessa igreja. Então Deus nos uniu e Deus nos deu então aquela igreja que faltava lá atrás. Um discipulador e gente que podia nos dizer, Xeni, eu acho que não vai por ali. Em vez de a gente só decidir as coisas, eu e a Michele. Então Deus tem nos dado uma igreja que planta igrejas, e hoje nós temos através ali do imã de amor, que está ali, os painéis ali atrás, temos aqui na frente também, pode levantar. Esse foi nosso primeiro ano fazendo isso, é a nossa versão daquela promessa de fé, e Deus nos abençoou no primeiro ano, eu vou falar um pouco mais sobre isso, obrigado, mas através disso nós temos então, daqueles 7 projetos ali de plantação de igreja, tem 5 missionários sendo sustentados já. Então Deus está nos permitindo investir mesmo. Cada membro missionário, bem, a gente sonha com uma igreja que não só tem uma estendendo a mão por ano ou 2, mas que a igreja inteira vive isso. Então esse ano a gente lançou 3 formas de fazer um estendendo a mão, e Deus nos abençoou. Eu quero te mostrar o que realmente aconteceu esse ano. Institucional, por célula e por família. Por família é o que a Annelise estava falando agora. Você sai com a sua família e faz. Em vez de só fazer férias, vai lá e faça uma coisa com a tua família que vai ser marcante na vida dos seus filhos. É o que a gente fez para a Índia com nossos filhos há 2 anos. Então, internacionais, nós tivemos 2, né? Temos para Estados Unidos e para Camboja. Foi uma grande bênção a gente ir com o Tércio, Martinha e André, e as filhas também deles. Estivemos lá abençoando, eu e a Michele, 2 igrejas que há anos nos sustentam, mas que hoje estão precisando de mentoreamento nessa área de célula e discipulado, justamente o que Deus está fazendo na nossa vida. Então tem algumas fotos ali de nós nos encontrando com a equipe, também o André ficou para mentorear o pastor de adolescentes lá da nossa igreja enviadora em Montana, e também para Camboja, como vocês já ouviram. Nós também tivemos regionais, né? 3 regionais através do Set Free, o grupo de motos, foi para Caxias, para Gramado e para Rosário. Foi um grande bênção de Deus poder usar essa saída aqui de Porto Alegre para abençoar essas cidades e igrejas naquelas cidades.
Nós também tivemos nosso grupo Salto, que é um grupo de adolescentes que passaram um ano, 5 deles trabalhando aqui dentro de ministérios da igreja, e eles estiveram fazendo a viagem deles oficialmente ali no Criança na Avenida para abençoar o Serve. E foi um grande impacto ali, saiu no jornal do bairro, eles se sentiram amados e cuidados pelos nossos adolescentes aqui da igreja. Também o Em Célula, foi o primeiro ano que a gente focou mesmo e teve 12, mais do que 12 saíram em célula. Quem aqui participou esse ano, a sua célula saiu e fez uma viagem missionária, fez um estendendo a mão? Pode ficar em pé, todo mundo que participou de uma célula que saiu, fica em pé aí onde vocês estão. Membros da Montserrat que saíram, fizeram estendendo, por favor. Pessoal, glória a Deus, glória a Deus. Nós temos 120 células. Imagina o ano que vem a gente celebrando 120 estendendo a mão em Porto Alegre, Grande Porto Alegre. Você acredita? 120, eu acredito. Vamos dar graças a Deus para isso. Esse é o futuro de estendendo a mão. Vamos ter o institucional, mas a vida de missões aqui não pode parar. O amor não pode parar. Não pode ficar esperando uma agenda que leva muito, que leva uma viagem internacional. A sua célula tem que pensar nisso, tem que falar sobre isso, estendendo a mão local. Quando a gente foi ser enviado, nossa igreja lá em Montana nunca tinha quase 40 anos naquela época, nunca tinha sustentado um missionário para mais do que $50 mensal. Então eu disse, mas eu vou ser enviado dessa igreja e eu vou ter que pegar mais 300 igrejas para mim, né? Não isso, mas mais um bom 50 igrejas americanas. Então eu queria encorajar a minha igreja para vir junto. E eu já estava na equipe lá como pastor de adolescentes. Então a gente começou a ver assim, a possibilidade daquela igreja apostar na gente. E eu vi ali 3 áreas, né? Um era experiências e responsabilidades, que está ali sobre arriscar. Era treinar, eu tinha coisas que eu tinha que aprender sobre célula, sobre discipulado, tinha que aprender com outras igrejas. E tinha ofertar, que tinha a ver com a gente levantando nosso sustento e saindo das nossas dívidas da faculdade para poder ir para o Brasil. Mas eu não tinha 2 outras, tinha essas 3 áreas na nosso paradigma original de envio, mas Deus, vindo para Montserrat, Deus construiu em cima disso, nos mostrando que faltava 2 áreas cruciais do desenvolvimento da nossa liderança. Era intencional, trabalhar no discipulado intencional, na vida interior, do ser antes de fazer, e também ali trabalhar no libertação emocional e espiritual. Tinha áreas que a gente precisava crescer. E aquele tempo sozinho em Gravataí, essas 2 áreas saíram muito para fora. E Deus nos trouxe então essa igreja que tinha a visão de formar líderes e plantar igrejas, que iam plantar igrejas, mas também já estava nascendo aqui a visão de restauração, de vida interior. E Deus foi um encaixe perfeito para a nossa vida. Realmente foi uma salvação do nosso casamento e da nossa vida. Então Deus fez isso. Está em construção ainda, como nós estamos desenvolvendo novos líderes nessas 5 áreas. Promessa de fé. Então eu já falei aqui, a gente começou esse ano, pela primeira vez, tivemos o projeto IMA, né? Você que participou nisso, foi uma grande bênção para a nossa família, a gente vê aquilo ali. Agora que é o final do ano, eu quero mostrar para você, até eu pensei sobre isso, orei sobre isso, mas eu quero compartilhar com você a minha geladeira, né? Essa nossa geladeira que Deus nos permitiu investir esse ano. Talvez você tenha na sua geladeira 1, 2, 3 ou outra quantidade de imã. O de 25, o Gabriel e a Camila pegaram junto esse aí, e os outros 4 ali, eu e a Michele, investimos. Eu queria te mostrar isso porque eu quero que você saiba que aqui na Montserrat a gente não prega uma coisa que a gente não pratica. Nós não desejamos pregar para vocês, investir em missões acima do seu dízimo, e a gente também não fazer isso. Mas eu quero te dizer que Deus fez grandes coisas esse ano e vai fazer mais o ano que vem. Eu creio nisso. Então esse ano conseguimos levantar mais ou menos, é uma média na realidade, R$ 7.500 mês. Vamos dar glória a Deus para isso, foi o primeiro ano. Aquele painel ali que reflete todas aquelas missões passa de 50 mil mês, que a igreja já investe. Então nós tiramos uma pequena mordida daquele painel lá esse ano. Mas eu creio que nós podemos fazer mais. Você crê?
Então eu separei aqui imãs que elas têm o conteúdo certinho do dobro do que a gente ofertou ano passado, 15 mil. Se desaparecer todos esses imãs aqui e o povo ser fiel até o final do ano, nós vamos dobrar o que aconteceu ano passado, que é completamente possível. Então eu quero te encorajar, no final desse culto, vai ter toda aquela, eu imagino que vai ser uma fileira para chegar aqui na frente. Já estou vendo pela fé que vai acontecer isso aí. De manhã já saíram muitos. Vamos tirar esses imãs daí, botar na geladeira, botar em algum lugar, e a sua família ver que você também quer investir em tudo que está acontecendo ali. Aí você passa por ali no domingo, você mostra para os filhos, nossa família mantém missionários aqui em Cuba, Camboja, Índia, tudo que a igreja está fazendo está ali naquele painel. Staff Missionary. Então aquela questão de envio missionário, vamos voltar no tempo, talvez 95, 94. Eu estou lendo Atos, um jovem missionário preparando para vir para o Brasil, e eu começo a ver uma grande distância entre o que fala a palavra de Deus e o que eu estava sendo ensinado no seminário. No seminário me ensinaram assim: como é que se torna um missionário? Você termina 4 anos de seminário. Esse é o primeiro ponto. Eu estou dizendo que era uma prova de preencher os espaços. Termina 4 anos de seminário, bacharel em teologia. Ponto número 2, se une a uma agência missionária. Ponto número 3, busca seu sustento. Ponto número 4, vai pro campo. Olha, aquilo ali, eu comecei a olhar assim, mas é o que eu estava fazendo. Deus, mas não parece que eu estou vendo aqui na palavra. Atos é um livro de história, então ela não é prescritivo no sentido que a gente vai pegar, nós não saímos de jumento para Damasco, sabe? A gente não sai só de navio, não, a gente não usa aquilo ali para dizer, é só assim que você pode fazer. Mas existem princípios profundos em Atos, que se a gente quebrar aqueles princípios, elas vêm e nos quebram depois. Então olha só o que eu descobri lá, e Deus me lembrou para trazer para essa mensagem. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Esse é o futuro Paulo, né? E quando ele o encontrou, levou para Antioquia, seu berço de missões, né, na igreja. Ele diz, levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja, ensinando muitos. Tu vê que existe já, antes de Saulo e Barnabé serem enviados como missionários, eles são parte de uma equipe de ensino, já trabalhando numa igreja local, já por um ano pelo menos. Eles não são enviados depois daquele ano direto para o campo missionário. Existe uma tarefa que eles são enviados para fazer. Eles atuavam primeiramente na igreja. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Então, o ministério deles deu certo na igreja local antes de ser enviado para o outro lado do oceano. Às vezes, pelo menos nos Estados Unidos, onde eu vim, às vezes os caras que são missões, muitas vezes são os caras que não teve lugar para eles na igreja local. Estou dizendo porque é o que eu vi nos 20 anos como missionário americano. Então o cara não encaixava como pastor, e o pastor não queria mesmo aquele cara na equipe, então manda para missões, né? É uma tristeza, mas tu tem que ver, e tu vê isso com quantas pessoas, quantos missionários, pastores de igrejas deixam o missionário pregar quando voltar das missões. Geralmente um cara que não sabe pregar, ele não sabe se comunicar muito bem, então manda para missões. Então tem esse estigma antigo, mas não é como era ali, eram os caras de primeira que estavam ali nascendo, Barnabé e Saulo, né, que depois vai ser Paulo. E aí houve é bem interessante, capítulo 12, vamos avançar um capítulo, pode seguir na tua Bíblia ou olhar aqui. Houve uma grande necessidade em Jerusalém. E gostei como aconteceu. Chegou um profeta de Jerusalém, lá em Antioquia. Os caras que antes de Jerusalém olhava estranho para eles. Quem são aqueles caras para ser cristão? Nem judeus são. Mas os primeiros cristãos foram chamados de cristão lá. Era até um insulto. Eles chamavam, esses aí são que nem Cristo, são cristãos. Os de fora chamavam eles de pequeno Cristos. Que foi uma grande identidade para ter, né? Aí chegou pessoas então dizendo, olha, Deus está revelando que no futuro vai ter uma grande fome lá em Jerusalém. Foi antes do fome vir
o povo diz, olha, então vamos separar dinheiro, porque se Deus falou, nós vamos ter que ajudar aqueles irmãos lá. Olha, eles separaram o dinheiro antes, mas realmente veio aquele fome, veio aquele momento de necessidade, e eles pegaram 2 caras de alta confiança. Não dava para transferir o dinheiro, não tinha como fazer isso, então tinha que mandar um saco. Aí aquele saco de dinheiro tinha que passar por montanhas cheio de ladrões e cheio de tudo, e tinha que passar muita distância, tinha que ser gente de confiança que não ia desaparecer com dinheiro. Disse, olha, quem é que tem de confiança aqui? Vamos pegar Barnabé e Saulo, vamos mandar esses 2 aí. Aí eles vão, e olha só, entretanto a palavra de Deus continuava a crescer, espalhar-se, tendo terminado a sua missão, então eles foram lá, foi uma missão perigosa, foram lá, terminaram aquela missão e voltaram, ainda trouxeram um recruta junto. Um bom missionário está sempre recrutando outros missionários. Está sempre olhando assim, pá, mas eu vou incendiar a vida daquele cara ali. Ele vai querer também servir a Deus com tudo. Então, voltaram de Jerusalém, levando consigo João também, chamado Marcos. E não pegaram também um cara sobrando lá também. Eles não pegaram aquele cara. Teste e eu temos falado sobre como é importante na cultura dos vocacionados, o pessoal entender o tamanho do chamado que é servir a Deus. Eles pegaram um cara, ele até teve alguns problemas, eles não desistiram dele, o Barnabé continuou caminhando com ele, mas ele foi um dos autores dos evangelhos, não é qualquer um, né? Então, missões, ela parte de dentro da igreja, ela recruta pessoas para vir trabalhar na igreja, e depois aqui em Atos 13, que é o envio, olha só o que acontece. Na igreja de Antioquia, havia profetas e mestres, Barnabé, se tu olhar todos aqueles nomes, no final ali, Saulo. Ele fazia parte da equipe da igreja local. É uma distância muito grande entre o conceito hoje de um cara entender que ele quer ser missionário. Então, pode ser legítimo, pode ser bem legítimo. Ao mesmo tempo, talvez ele queira viajar o mundo e que os outros paguem, né? Pode acontecer. Então, como é que você diferencia entre isso? O cara tem que já estar servindo e dando fruto na igreja local. E aí Deus desperta nele um desejo de servir qualquer lugar no mundo, não importa o custo. E aí o que acontece? Enquanto adoravam ao Senhor, jejuavam, disse o Espírito Santo, separa-me Barnabé e Saulo. Quem é que faz o chamado? O Espírito Santo. Você pode até se colocar à disposição, você deve colocar-se à disposição. Mas quem vai te chamar para o serviço é o Espírito Santo. Ele vai fazer isso. E a quem ele vai convencer que você tem que ser enviado? A liderança da igreja local. Separem-me Barnabé e Saulo para uma obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, mesmo assim é uma coisa muito séria, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Nós já tivemos experiência aqui, onde uma para-eclesiástica muito bem intencionada. O que é para-eclesiástica? Talvez é uma instituição que trabalha ao lado da igreja, para ajudar as igrejas a fazer sua missão. Só que às vezes essas instituições, inclusive denominações, inclusive agências missionárias, elas esquecem que eles estão lá para servir a igreja e elas acabam atropelando. E já tivemos aqui experiência onde membros da Montserrat 2 foram colocados como missionários dentro de uma instituição e ninguém falou conosco. E depois, estava com dificuldades, vieram falar conosco. O processo é muito simples. A pessoa começa a dar fruto aqui dentro da igreja. Você começa a ser fiel ali na tua célula, sendo discipulado e discipulando, sendo uma pessoa que serve a Deus no dia a dia, e o Espírito Santo vai te separando, que nem aconteceu com a Annelise. Há anos ela vem servindo aqui nos adolescentes, ela vem sendo discipulado pela Lide, né? Então a Lide é a Barnabé da Anne, e eu não sei se foi 4 anos atrás, mais ou menos, mas um tempinho atrás, enxergando em Anne essa fidelidade, todo esse tempo, servindo ao Senhor, ela fazendo uma grande parte no caminhar da Camila, minha filha. Eu chamei a Anne para o lado e disse, Anne, eu não sei aonde e quando, mas nós vamos te enviar para algum lugar. Eu acho que ela lembra disso. Eu disse, Anne, eu vejo que nós precisamos, você é uma missionária, nós vamos te enviar para algum lugar. Não tinha dados, e não tinha, mas era Deus, e os outros pastores aqui da igreja vinha nascendo o mesmo sentimento. Deus vinha mostrando assim, não, a Anne,
realmente Deus está separando ela para uma missão, e Deus está fazendo isso de fato agora. É assim que acontece. E depois que é enviado, como é que esse negócio continua? Como foi falado aqui, e é uma história triste, missionários chegam no campo e nunca mais ouve falar da igreja que enviou eles, porque a igreja terceiriza isso para a missão, a agência missionária. Teve uma vez que eu liguei para um missionário da igreja que eu estava na equipe, e esse missionário estava com muita dificuldade. Eu tinha visitado no campo esse missionário, e eu liguei para a agência missionária desse missionário, disse: olha, acabei de voltar do campo e essa pessoa precisa de ajuda agora. Então, vou dizer o seguinte: não traz de volta para ficar viajando, né, pregando tudo que é lugar, porque não é a hora. Nós queremos trazer esse missionário para a gente amar e cuidar. Sabe o que eu ouvi pelo telefone? Disse: olha, desculpe, não funciona assim. Nós temos já agendado, o missionário vai ter que viajar e promover, e não vai dar certo. Subiu o sangue assim, mas tu não sabe quem é a igreja local nós queremos amar esse missionário. Eu fui lá ver, e realmente aconteceu desse jeito. O que aconteceu lá na frente? O missionário quebrou emocionalmente, deu problema. A igreja local tem autoridade e o amor e cuidado para servir aquela pessoa de uma forma que uma instituição nunca vai ter. Por isso, quando eu e Michele, em nosso casamento, precisava de ajuda, eu não liguei primeiramente para a agência missionária que a gente estava conectado. Sabe para quem eu liguei? Para a igreja local aqui do Brasil e a igreja local lá de Montana. Falei com os dois pastores. Chamei o Tércio e eu chamei nosso pastor Pedro lá. Disse: cara, eu preciso de socorro. E a minha instituição me perguntou uma vez: Shane, o presidente da missão, ele teve que sair e tudo. E ele disse: Shane, mas eu não posso te culpar, né? Nós ensinamos sempre que a igreja local é o mais importante. Você foi pela igreja local. É isso mesmo. E Deus promoveu restauração na nossa vida pela igreja local. E é isso que nós vamos ser como igreja concernente a missões. Nós vamos ser uma igreja que apoia nossos missionários. Olha só o que acontece. Há um relacionamento entre Paulo, Barnabé e a igreja de Antioquia que a gente não vê muito hoje em dia. Olha só o que acontecia. Voltaram à igreja local para ser uma bênção. Depois deles sair plantando igreja, era milagre, tomando pedrada, depois ressuscitado. Imagina toda aquela história de Atos. Eles voltam e diz assim, ó, de Atilaia navegaram de volta para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Que a Anne tem aqui a primeira etapa da missão dela, 3 anos. E ela vai completar isso para a glória de Deus. E aí ela vai voltar aqui e nós vamos aprender com ela as coisas que Deus falou para ela lá no campo missionário. Então eles voltaram, chegando ali, reuniram-se com a igreja e relataram tudo que Deus tinha feito por meio deles e como abriu a porta de fé, da fé aos gentios, e ficaram ali pouco tempo porque tinha muitas outras coisas para fazer. Não, ficaram muito tempo. E nós temos planos que o relacionamento entre a Anne e a nossa igreja, e qualquer missionário que a gente enviar daqui, vai ter um relacionamento de tempo, onde nós vamos passar tempo lá e ela vai passar tempo aqui, e vai ser um relacionamento a longo prazo. É isso que quer dizer ser staff missionary, missionário de equipe. Alguns homens desceram de Judéia para Antioquia e passaram a ensinar os irmãos. Então, olha só o que acontece. Pode ler depois ali, mas há uma crise que afeta a igreja local. Os missionários voltaram do campo, acabaram de ver os milagres de Deus, as maravilhas de Deus salvando os gentios. E uma divergência teológica que era para a divisão da igreja surgiu. E quem a igreja olhou para ajudar, para mostrar que globalmente Deus não estava dizendo aquilo ali? Os missionários. Os missionários estavam vendo o trabalho de Deus lá no campo, voltaram e foram uma força para a igreja. Olha só, isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda de discussão entre eles, a contenda legalista lá que estava vindo de Jerusalém. Assim, Paulo e Barnabé foram designados junto com outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão. Os missionários estavam ainda sendo comandados por quem? Claro, esse cara é plantador de igreja. Esse é o Paulo. Ele pode dizer assim, ó, quem é você, igreja, para me mandar fazer qualquer coisa? Não. Ele volta, serve na igreja local, e a igreja diz, olha, Paulo, tu e o Barnabé precisam ir lá para Jerusalém, porque vocês vão nos representar lá. E realmente, eles são designados, vão lá e cumprem aquela missão também.
Algum tempo depois, quer dizer que voltaram e ainda passaram mais tempo na igreja local. Eles saem de novo para abençoar o campo missionário. O que eu quero dizer com tudo isso? Eles disseram, vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor. Isso significa algumas coisas para mim e eu queria transmitir para a nossa igreja isso. E não só para mim, é para a nossa equipe pastoral. Nós temos esse coração em comum. Missionários devem ser aprovados e enviados para a igreja local. Então, como você tem investido sua vida e finanças em missões para que possamos levantar e enviar missionários daqui mesmo? Se a gente não conseguir levantar os recursos daqui, como é que nós vamos fazer esse negócio aí? Nós vamos ser assim, não, então manda então para a denominação que de um jeito ou outro eles vão chegar no campo. É de um jeito ou de outro. Mas não é o jeito que a gente está entendendo, que Deus quer que a gente levanta. E glória a Deus por tudo que a denominação faz. Mas Deus está nos chamando para coisa diferente. Para enviar missionários que foram provados aqui, levantados aqui, discipulados aqui, para ir lá nos representar, para voltar, para nos abençoar. E nós precisamos das finanças, da fidelidade do povo para fazer isso. Aqui, o que significa? As grandes promessas, as missões e o empreendimento do reino de Deus, elas passam pelo quê? Uma ONG que vai surgir? Para essa igreja aqui, ó. E as outras igrejas na cidade que sabem que elas são o corpo de Cristo, que elas receberam a missão e elas vão cumprir essa missão até a volta de Cristo. Essas grandes, o maior empreendimento na terra é a igreja. E nós somos a igreja. Então, o que isso quer dizer para nós? Como você vive e investe na missão aqui na sua igreja? Se Deus vai separar os missionários de dentro de nós, das pessoas que estão sendo fiel, das pessoas que estão já provando que estão servindo aqui entre nós, o que nós precisamos então entre nós? Um monte de povo fiel, sendo provado por Deus, sendo levantado por Deus aqui dentro entre nós. A igreja conhecia e manteve um relacionamento íntimo e pessoal com seus missionários. Então, você tem procurado saber mais e comunicar mais com seus missionários? Eu quero tomar posse da responsabilidade da lacuna que é, porque eu sou o pastor de missões. Eu descobri no início disso aqui, né? Gene, você é o pastor de missões. A igreja precisa, todas as células precisam saber o nome dos nossos missionários. Eles têm que receber os relatos dos nossos missionários. Isso é uma coisa que eu não tenho feito um bom trabalho nisso. Eu tenho que melhorar nisso. E vocês podem orar para mim, 2017, melhorar nesse sentido. Mas eu queria também convidar você para caminhar junto, porque uma igreja com células que diz assim, ó, não recebi nenhum e-mail, em vez de dizer, a igreja não me mandou nenhum e-mail sobre o missionário, Joey. E aí, como é que eu vou saber? Você tem telefone, né? Tu tem e-mail, tu quer saber quem ganhou o jogo, você sabe. Então vai lá e descubra. Se faltou aqui uma informação e nós vamos melhorar desse lado, então tem um desejo do teu lado para vir e descobrir tudo que você pode sobre nossos missionários. Tira uma foto ali, ó, e diz, olha, cada semana nossa célula vai orar para um diferente aqui, ó. E se não vir a informação, eu vou atrás. É esse tipo de igreja que nós precisamos ser. E daí? O que Deus te falou? O que você vai fazer sobre isso? Talvez você está aqui pela primeira vez ou algumas vezes e você ouviu tanto de missões e você, mas quem é Deus? Quem é o Deus dessa missão? Eu quero uma vida intensa que nem essa aí. Talvez Deus te trouxe aqui para dizer assim, eu quero me entregar a Ti, Deus, e a Sua missão. Eu quero fazer parte daquilo que Shane está falando ali, daquilo que foi celebrado. Eu quero fazer parte. E eu queria dar essa oportunidade para você que está aqui. E teu coração está queimando um negócio diferente. E o Espírito Santo falando com você, dizendo, olha, se apresenta. Entrega a sua vida para mim. Deus te trouxe aqui para essa segunda oração aqui, ó. Deus, me faça ser um missionário aqui onde estou. Só tu ler aquele acordo de membresia, ela está recheada de missão. De gente que não só é membro de banco, mas membro do corpo. E
Quando você olha aquilo ali, você lê aquilo ali, o que nós estamos convidando você para ser? Membro de fato. De ser um membro que vive junto, que pega junto. E talvez você, uma das pessoas que tem resistido a assinar, ou talvez uma pessoa que pensou que não é tão importante. É extremamente importante o membro do corpo ser conectado ao corpo. Só pergunta para uma pessoa que perdeu o membro do corpo. E nós não queremos perder ninguém. Mas assinar aquele acordo de membro não é só uma formalidade. É você dizer, olha, eu li aqui, ó, e eu quero fazer parte, eu quero ser discipulado, eu quero discipular, eu quero viver numa célula, eu quero investir em missões, eu quero investir na minha vida na igreja, eu quero fazer parte do que Deus está fazendo através da Montserrat. E talvez esse terceiro aqui, foi que Deus te trouxe aqui hoje para orar isso. Deus me deu um coração que nem o seu para o mundo. Deus tem um coração para o mundo. Que é tão claro ver o coração dele, sabe por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu único filho, para que todo aquele que cresce nele não ia perecer, mas ter o quê? A vida eterna, que começa aqui e entra na eternidade. Então, se Deus vai te dar um coração igual a dele, o que você vai fazer? Você vai se apresentar a Deus. Deus, eu estou aqui, faça o que quiser comigo. Talvez Deus está falando com você hoje à noite. Hoje é o dia de você se apresentar e ver o que eu vou fazer contigo. Porque tudo é graça, né? Nós estarmos aqui com vida é graça, maravilhosa graça. Queria te dar uma dica de como a sua família pode viver missões hoje à noite. Voltando para casa, faça aquele momento dentro do carro assim de maravilhosa graça. Vamos agradecer a Deus. Tem que ser uma cultura da família mesmo, sabe? Dá graças em tudo. Em tudo dá graças, em tudo dá graças. Você vai para pegar um hambúrguer, graças a Deus. Você vai nas férias para um lugar legal, junta a família, ó, nós estamos aqui por causa dele, ó. Deus é bom. Assim, sabe? Tem que ter uma cultura de gratidão e de dar graças dentro da família. Essa é a primeira dica de como a sua família pode ser uma família missionária. Dá graça em tudo. Porque é maravilhosa graça que nos permite não só existir, mas nós podemos viver a missão e a aventura de Deus através de tudo que Ele está fazendo no mundo inteiro. Deus te abençoe.